ideia era tentar pular do tema do modernismo e das vanguardas para o tema da nova narrativa hispano-americana. Por que a gente faz esta passagem, este percurso entre, por dizer assim, vanguardas e nova narrativa? Bom, em primeiro lugar, por uma questão cronológica. Ou seja, como a gente já viu, o modernismo hispano-americano abarca final do século XIX e os primeiros decênios do século XX. As vanguardas ocupam a partir da década de 1920 e se estendem um pouco mais até meados da década de 1930. Ora, a nova narrativa hispano-americana se poderia dizer que começa em meados dos anos de 1940, anos de 1950. Que acontece no meio? Que acontece na década de 1930 e começo de 1940? Bom, o que acontece é uma coisa que a gente não vai ver especificamente aqui, mas que em geral se denomina narrativa regionalista. Ou seja, não sei se vocês lembram que quando a gente trabalhou o tema do modernismo, a gente desenvolveu muito como era o vínculo do modernismo e das vanguardas com o problema do cosmopolitismo, porque o foco do modernismo não era necessariamente uma renovação literária ou estética, era um vínculo particular com a modernidade e um vínculo também particular, por vezes problemático, por vezes de utilização político, com o que habíamos chamado de modernização. Em outras palavras, modernismo e vanguarda pareceriam introduzir no âmbito da literatura hispano-americana esta problemática. A problemática da modernidade, modernismo, modernização, com um foco principal, que era o cosmopolitismo, e junto com o cosmopolitismo vem, se vocês quiserem, um deslocamento da narrativa para as cidades. Havia um abandono dos problemas políticos do século XIX, vinculados à ideia de civilização e barbárie, vinculados à ideia de organização social e política, com esses escritores de começos e meados do século XIX que não eram profissionais da literatura, eram políticos, eram advogados, eram escritores preocupados com a organização das novas nações de Hispanoamérica e que, além disso, escreviam literatura e também utilizavam a ficção para fazer literatura política. Isso tinha mudado. Como nós vimos, no modernismo, por dizer assim, o escritor se profissionaliza. Todo o que diz Martínez, Franco, Schwartz, Gelado, etc., sobre a literatura de final do século XIX, é que os escritores, de alguma forma, deixam de fazer esta especie de actividade dupla. Por uma parte, escritores e por outra parte, políticos u organizadores dos estados. Se dedican à literatura, começam a publicar em jornais, obviamente que fazem política, só que fazem política de uma outra forma, fazem política de uma forma específica com a literatura. Isto se vai, se vocês quiserem, aprofundando nas vanguardas ao mesmo tempo. E a partir da década de 1930, pareceria ser como que as vanguardas, esta espécie de visão de ruptura que falava Schwartz, esta visão de transgressão da literatura, começa a se esgotar pouco a pouco. Não é casual. No âmbito da América Latina, a década de 1930 é o começo do que vão ser os governos de renovação populista, como se chamariam hoje em dia. São governos que começam a considerar diferentes momentos da vida sociopolítica e econômica da América Latina em torno do melhoramento dos direitos trabalhistas, em torno da ideia dos fascismos ou do comunismo, etc. O caso que vocês podem tomar para entender um pouco a coisa é o aparecimento de Getúlio Vargas no Brasil. Isto
en geral, en Hispanoamérica también acontece, en diferentes momentos, tal vez con diferentes modalidades, mas a lógica é a mesma. A partir de 1930, começa a haver uma reconfiguração do mapa mundial, do mapa geopolítico mundial, as vanguardas, como movimento estético de ruptura, de transgressão, começam a se esgotar, e então surge, na década de 1930, uma volta ao realismo do século XIX, con un tipo de romance regionalista. Se llama de romance regionalista porque básicamente es un realismo político, es un realismo crítico, que no en tanto temáticamente y en relación con los lugares da ficcionalidade, no se ocupa das cidades, como acontecía con las vanguardas. Vocês viram os poemas de Oliverio Girondo, os poemas de Huidobro, os poemas de Oswald de Andrade, todos eles están concentradas na imagem de uma cidade modernizada e cosmopolita. Esta narrativa intermediária entre as vanguardas e a nova narrativa hispanoamericana é como que temáticamente volta um pouco atrás. Se retoma um pouco a tradição rural, a tradição pré-moderna do século XIX, y en un formato de romance realista, de un realismo casi que diría padronizado a maneira do realismo europeo do século XIX, retoma una serie de conteúdos regionais. ¿Sí? Este regionalismo tem diferentes aparições en diferentes lugares. Este regionalismo no universo brasileiro, por exemplo, faz referencia tal vez a Graciliano Ramos. Eu acho particularmente que Graciliano Ramos é muito mais do que um escritor regionalista. ¿Sí? Porém, a historiografía brasileira costuma colocar Graciliano Ramos como un escritor regionalista. No ámbito da literatura hispanoamericana, nós temos exemplos, por exemplo, de romances como Don Segundo Sombra, cuyo personaje é un gaucho, ou seja, um destes personagens rurais do século XIX. Temos un romance como Doña Bárbara, que é un romance que retoma a oposição do século XIX, de civilização e barbarie. Temos un romance como Los de Abajo, de Mariano Azuela, que se concentra na Revolución Mexicana. Temos un romance como La Vorágine, de Eustacio Rivera, que se concentra no que é a exploração do caucho na Amazônia venezolana. En fin, digo, son romances que curiosamente son muy heterogéneos, que presuponen una volta a un realismo, que de alguna forma también están como medio que en oposición ao cosmopolitismo, porque precisamente retoman una temática local, regional, que além disso saem das cidades e voltam para os territórios do campo, da selva, da montanha, etc. E, ao mesmo tempo, são extremamente heterogêneos porque, do ponto de vista da ficção, têm construções muito diferentes. Em outras palavras, eu diria que esse período intermediário entre as vanguardas e o que a gente vai ver hoje, que é nova narrativa hispanoamericana, é um período de transição. É um período de transição narrativa. ¿Qué significa esto? Significa, de alguna forma, cuando vocês observan qué tipo de producción literaria estaba siendo desenvolvida durante o modernismo y las vanguardas que a gente trabajó, nós observamos que os romances están medio que ausentes. A narrativa está medio que ausente. O tipo de género utilizado pelo modernismo e pelas vanguardas é o que se chama um gênero de formas breves, ou seja, o manifesto, ou seja, a poesia, excepcionalmente o conto, o teatro, está longe daqueles grandes aparelhos ou máquinas narrativas como são os romances. Pareceria ser que en meados do século XX, más o menos 1940, o romance como grande forma narrativa estaba medio como esgotado. De fato, por ejemplo, vean que
em narrativa a gente destacou muito Borges, precisamente porque Borges, com seus contos, dava um cancelamento a essas experimentações narrativas de romances que tinham se dado nas vanguardias europeias e que, no entanto, na América não tinham experimentos semelhantes em termos de romance nas vanguardas. Porque se vocês veem os romances das vanguardas, tem, por exemplo, sobretudo, digo, eu diria que no Brasil se dan os dois mais grandes experimentos de romance vanguardista. Um deles é, obviamente, Macunaíma. E o outro é Serafim Ponte Grande, de Oswaldo de Andrade. Então, quando vocês olham esses romances, vocês veem que são romances romancinhos, quase são novelas, no sentido de que a forma romance, aquela forma monumental, enorme do romance, está ausente. Están construídos un poco con un criterio de longos poemas narrativos o de contos breves o até de formas dramáticas como as do teatro. Parecería ser então que esa narrativa regionalista entre 1930 y 1940 comienza a ser una transición das ideias vinculadas às vanguardas, da modernização literária vinculada às vanguardas, traspasada às grandes formas narrativas. Porque, de alguma forma, a própria heterogeneidade dos romances da década de 1930 e 40, esses romances chamados de romances regionalistas, dá conta de que não existe uma unidade poética, nem sequer uma unidade clara do ponto de vista literária desses romances. O que nós temos são diferentes ensaios, se vocês quiserem, de como voltar a fazer grandes narrativas romanescas. Por isso é que, de alguma forma, o surgimento do que se vai dar em chamar nova narrativa latino-americana, já em finais dos anos de 1940, marca a cristalização de um processo que, e aqui já começo a retomar Ángel Rama com a transculturação narrativa, que é esse artigo que eu coloquei para vocês, um processo que Rama chamaria, por dizer assim, de transculturação narrativa, ou seja, de mistura entre a modernização e experimentação cosmopolita das vanguardas com os conteúdos temáticos do romance regionalista, que já eram prévios, porque vinham do século XIX, em uma mistura que dá uma forma literária nova, e uma forma literária bem sucedida, aliás, porque as obras da nova narrativa latino-americana, já entrada o século XX, na década de 1960, vão se transformar no que depois se deu em chamar como boom da literatura hispano-americana. Ou seja, um sucesso mundial de leitores, vendas, crítica, públicos, que a partir de finais da década de 1960 deriva, entre outras coisas, na formação de todos os departamentos de literatura hispano-americana e brasileira nas universidades europeias e dos Estados Unidos. Porque sim, até a década de 1970, as literaturas da América Latina se estudaban como literaturas secundarias às literaturas metropolitanas, ou seja, a literatura portuguesa e a literatura espanhola. Apenas na América Latina existían cursos de literatura argentina, literatura brasileira, literatura mexicana, literatura peruana. En geral, en todo o resto do mundo, a literatura de nosso continente era estudada como literatura espanhola e hispanoamericana, literatura portuguesa e brasileira. Precisamente é o sucesso da nova narrativa latino-americana e especificamente esse fenômeno de vendas, público, crítica, chamado boom no final da década de 1960, o que faz, de alguma forma,
llegar a una maturidade do ponto de vista da história da literatura hispanoamericana que faz possível que, no nível académico, que de alguma forma reproduz o que seria a conceituação da crítica literária, a literatura espanhola se estudase como literatura espanhola y a literatura hispanoamericana se estudase separadamente. Y en este caso, en una boa compañía, porque generalmente esos departamentos se llaman de literatura hispanoamericana y brasileira, con lo cual, vocês observan que, andando tempo, muchos de esos departamentos van finalmente mudar o nome para departamentos de literatura latinoamericana, no cual entra a literatura hispanoamericana y obviamente también a literatura escrita en portugués do Brasil, além de otras literaturas escritas en otras lenguas, como por ejemplo o creol en Haití o o inglés en Belice y en Jamaica. En otras palabras, que a partir de década de 1970, a literatura latinoamericana gana, por ejemplo, gana o que nós llamaríamos de estatuto de objeto de estudo. Y de alguna forma esa literatura es reconocible como separada das literaturas metropolitanas, das antigas metrópolis, como separada de la literatura dos Estados Unidos, como separada de las literaturas europeas y con un tipo de unidad en la diversidad, si vocês quiserem, que pasa pela esta idea geral de mistura cultural que determina también una mistura idiomática. É verdade que a literatura escrita em espanhol, hispanoamericana, tem uma grande porção desse material literário, desse objeto literário. A outra grande porção, obviamente, é a literatura brasileira, a literatura escrita em português, dentro dessa literatura latino-americana. Mas não estão fora desse âmbito da literatura latino-americana as produções em outras línguas do Caribe. Y ni siquiera yo diría están fuera las producciones en lenguas misturadas como por ejemplo o Spanglish, ya que muchos latinos morando en los Estados Unidos escriben en Spanglish y eso se estudia dentro de los cursos de literatura hispanoamericana y portugués y hispanoamericana y brasileira, perdón, o de literatura latinoamericana. En otras palabras, que a necesidad de nós pasarmos en este curso para un momento da nova narrativa hispanoamericana, que eu me atrevería a decir que se podría llamar nova narrativa latinoamericana, tem a funcionalidade de mostrar un poco cómo está o mapa literario mundial a partir de ese tipo de producción. Entre esa narrativa, nova narrativa latinoamericana, existen algunos romances que son prioritarios. ¿Por qué? Porque son los romances que, de alguna forma, Ángel Rama, en ese texto teórico, a transculturación literaria, na nova narrativa latinoamericana, trabaja como romances paradigmáticos da nova narrativa. Esos romances son O Pedro Páramo, de Juan Rulfo, mexicano, Los Ríos Profundos, de José María Arguedas, peruano, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, brasileiro, y 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, colombiano. Rama trabaja específicamente esos 4 romances y entonces nós, particularmente, podríamos decir, sí, que esos 4 romances son los 4 romances principales da nova narrativa hispanoamericana. Existen otros romances importantes también, mas no van a ser objeto de nuestro curso, porque estamos siguiendo la bibliografía de Rama en este momento. Esa nova narrativa hispanoamericana que surge en meados dos años de 1940 comienza a tener publicaciones, por ejemplo, Pedro Páramo y otros romances, ¿sí? Y va avanzando tiempo a lo largo de la década de 1950 y en 1967 sai publicado 100 años de soledad. 100 años de soledad de García Márquez no es cualquier romance. Es un romance que, en primer lugar, venía siendo esperado a lo largo de casi 10 años
porque García Márquez estaba sempre anunciando e escrevendo outros textos que de alguma forma trabalhavam os mesmos temas e os mesmos espaços ficcionais que Cien anos de Soledad, mas Cien anos de Soledad não aparecia. Ou seja, foi um romance muito esperado para o público e a crítica da América Latina. E foi, sem lugar a dúvidas, o primeiro best-seller mundial da literatura hispanoamericana. A aparição de Cien anos de Soledad, mais ou menos em 1967, gera um sucesso de vendas e de edições que hoje parece realmente de realismo maravilhoso. Ou seja, se vendeu e foi lido e comentado não apenas dentro da América Latina, mas também fora da América Latina no nível mundial. Marca, além disso, um tipo de poética do real maravilhoso que vai ter sequelas, que vai ser retomado por outros escritores hasta bem entradas a década de 1990 y a veces hasta el año de 2000. En otras palabras, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez marca o começo do boom da nova narrativa hispanoamericana. Si a nova narrativa hispanoamericana comenzaba no final da década de 1940 y se extende a lo largo de las décadas de 1950 y 1960, 100 años de soledad marca en 1967 y 1968 aproximadamente una data y un acontecimiento que marca o punto máximo do suceso mundial dessa nova narrativa. Y por eso es que se podría decir que también es o punto máximo de ese fenómeno de suceso llamado boom da literatura hispanoamericana. A partir de 100 anos de soledad en 1967, poderíamos dizer que vem um plan alto, ou seja, um espaço plano de sucesso que vai até 1982. En 1982, Gabriel García Márquez recebe o Prêmio Nobel de Literatura. A partir desse momento, então, poderíamos dizer que ese grande suceso editorial y de crítica y literario da nova narrativa se mantém no seu ponto mais alto entre 1967 y 1982. Se mantém como referencia literaria mundial, ao ponto de que as literaturas norteamericanas, as literaturas europeas encontran na narrativa escrita por latinoamericanos un novo ar, un ar fresco. Encontran romances y narrativas como eles propios pensaban que ya era imposible escribir na literatura de Occidente. En otras palabras, é o ponto máximo de internacionalización, o si vocês querem, de cosmopolitización da literatura hispanoamericana, porque de alguna manera son obras literarias que son lidas en todo Occidente. Ahora, a partir de 1982, cuando García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura, nós podemos pensar que ahí comienza un cierto declinio. A poética do real maravilloso, a poética do realismo mágico, a poética, como diría Rama, da transculturación, comienza un declinio que ya a partir de la década de 1990 y dos años 2000 va a encontrar diferentes tipos de cuestionamientos desde las obras literarias más contemporáneas escritas también en América Latina. También es verdad que o interés por la literatura hispanoamericana va a estar en declinio y, por tanto, los caminos da crítica mundial ya no van a pasar como acontecía en los años de 1970 por ese fascinio de la literatura de Hispanoamérica. No entanto, o que fica es que a literatura hispanoamericana y brasileira, o sea, a literatura latinoamericana, ganó, de alguna forma, seu estatuto de maturidade, ¿no? Porque es considerada una disciplina académica, crítica, una forma poética
claramente independiente, claramente separada das literaturas europeas y norteamericanas, o que no é pouco, tá? Porque durante todos os anos anteriores, que foram muitos, 200 anos de Estados Nacionais, 300 anos de colonia, toda produção literaria de Hispanoamérica tinha sido vista como uma produção secundária, ou, se vocês quiserem, subordinada à produção espanhola. Rama, nesse artigo, a nova, a transculturação narrativa, a transculturação da narrativa latino-americana, dá uma explicação de por qué, por dizer assim, essa nova narrativa latino-americana, de alguma forma, ganha seus leitores, tanto no nível interno de Hispanoamérica, quanto no nível mundial. Para Rama, a hipótesis principal, que está na primeira parte do artigo, é a ideia de que se produz isto, uma mistura cultural. Se combina a experimentação literária, a modernização literária e o cosmopolitismo das vanguardas com as temáticas, os valores e as questões mais rurais, mais tradicionais, mais pré-modernas da narrativa regionalista. E isto produz essa nova narrativa latino-americana. Que, para que vocês tenham uma ideia, a ideia de Rama também estava, de alguma forma, em alguns trabalhos de Antonio Cándido. Antonio Cándido llama a ese tipo de nova narrativa latinoamericana no transculturada, como llama Rama, mas con un termo tal vez más ilustrativo, que es superregionalismo. Para Cándido, Cien años de soledad y los romances que estoy mencionando de la nova narrativa latinoamericana son romances superregionalistas. Como decir, son romances que elevan o regionalismo a un nivel de universalidad de lectura artística y literaria en Occidente. Eso por una parte. Esa hipótesis principal de Rama, Cien años de soledad. Para as pessoas que leram o romance, vocês vão ver que o romance é uma saga, digamos, uma história, é a história de uma família. A família é a família dos Buendía. E se vai contando a história da geração, das diversas gerações da família Buendía, desde a fundação da cidade, que primeiro começa sendo uma aldeia, depois passa a ser um povo, depois passa a ser uma grande cidade, de uma aldeia paradigmática, por dizer assim, uma aldeia que não existe, que é produto da ficção de García Márquez, que é o famoso Macondo. A primeira questão interessante em relação com isso é que, à medida que avança a leitura, vocês observam que é difícil levar a ideia de quem são os personagens. Por quê? Porque pareceria ser que de geração em geração os nomes dos diversos personagens da família Buendía vão como se repetindo, se misturando, e o leitor tem a sensação de que muitas vezes o tempo do romance não passa, porque os netos, os filhos e assim por diante sempre repitem alguns dos nomes básicos que aparecem no romance. O primeiro da estirpe dos Buendía é Aureliano Buendía. Perdão, é Arcadio Buendía. O filho dele é Aureliano. E a partir de aí, netos, bisnetos y todos los que van sucediendo se llaman o Arcadios, o Aurelianos, o José Aureliano, o José Arcadio, o Arcadio Aureliano. Mesma coisa acontece con las mujeres. A Úrsula Buendía se va transformando en Remedios y así por diante. Ao ponto de que en algunas ediciones de 100 años de soledad, algunos críticos colocaron una árbol genealógica, como para que el lector pudiese se organizar y poder entender cómo que vinha a historia familiar. Bom,
Isto não tem nada mais, dirá Emil Rodrigues Monegal, não tem nada mais errado do que tentar fazer uma árvore genealógica dos Buen Día. Porque precisamente a lógica do texto de García Márquez é essa lógica familiar na qual o tempo parece não passar. O tempo parece que está permanentemente en una especie de circularidade. Vejam ver que García Márquez não faz outra coisa que repetir um pouco as sagas familiares do mundo latino-americano do século XIX, né? Se vocês vão a histórias familiares do século XIX, seja aqui na região sudeste, seja no nordeste, etc., vocês vão ver que geralmente os nomes das famílias se repetem e que tem muitas pessoas com o mesmo nome ao longo dos séculos. En otras palabras, a historia de 100 años de soledad es la historia de una familia que de alguna forma sigue valores tradicionales, como toda familia, y paralelamente es la historia de Macondo, que é primeiro uma aldeia, depois um povoado, depois um povo, depois uma cidade, que vai passando por um tempo histórico, primeiro de fundação, depois de guerra civil, depois de modernização, de industrialização da companhia bananeira. Então é como que tem dois tempos em 100 anos de solidão. O tempo esse circular de repetição permanente, que é o tempo das gerações familiares. E o tempo histórico, o tempo próprio do espaço no qual vive essa família, que é Macondo, e que esse Macondo tem um tempo histórico que poderia ser o de qualquer cidade da América Latina, ou até, eu diria, de qualquer país da Hispanoamérica. Macondo não é uma cidade que exista, mas seria impossível uma cidade como Macondo em qualquer lugar que não fosse Hispanoamérica. E essa cidade, que começa sendo uma aldeia, tem como uma espécie de tempo histórico que é bastante semelhante ao tempo histórico da própria Hispanoamérica, ou seja, um tempo da conquista, um tempo da fundação, um tempo da colônia, um tempo das guerras de independência, um tempo das guerras civis, um tempo da modernização, um tempo da decadência, e assim por diante. De alguna forma, 100 años de soledad reproduce en Macondo una historia, que es la historia oficial de América Latina. 100 años de soledad es un romance que, como yo estaba explicando un poco en el encuentro pasado, se transformó en un verdadero suceso editorial, en un boom editorial, y dio lugar a lo que se llama o boom la literatura hispanoamericana, porque de alguna forma recupera todas esas características que Ángel Rama tinha visto en otros romances que él llama romances de transculturación narrativa. Esos otros romances escritos en lengua hispanoamericana son Pedro Páramo de Juan Rulfo y Los ríos profundos de José María Arguedas. En portugués sería Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Porém, 100 años de soledad va a tener un suceso mucho mayor que ese, y por eso es que yo estoy diciendo que de alguna forma a mayoría de las características que Rama describe en todos esos romances, no seu archivo, a transculturación narrativa latinoamericana, están también en 100 años de soledad. Tal vez la grande diferencia esté ya en que se trata de un realismo regionalista que también apela ao universo cultural, ao universo mágico da cultura, da tradição. Em geral, o realismo prefere fazer de conta que a parte mágica da cultura, aquilo que con Alejo Carpentier en No Real Maravilloso mencionábamos como diciendo esta idea de que en la cultura que se transmite a os verdadeiros valores do que é fantástico e do que é maravilhoso, e não necessariamente na literatura. Então, a crença, a religião, as formas mágicas de entender o mundo, na literatura realista, estão banidas.
Parece que todo forma parte de una objetividad, só que esa objetividad no es desculturalizada. Se trata de una objetividad, si vocês quiserem, ao modo que o racionalismo europeo. O superregionalismo, a idea do vínculo de Diadorim con Ollavo y o momento no cual la encrucijada decide tomar un camino u outro, é a recuperação, em termos de uma espécie de realismo maravilhoso da cultura regional. De fato, do que se trata é que o problema das escolhas diabólicas, das escolhas do diabo, não são um problema apenas de jagunços, são um problema de gente. Entendo. O problema do bem e do mal, o problema do amor, o problema da traição e uma série de problemas que vocês, se quiserem chamar de metafísicos, podem chamar também de universais, formam parte de problemas do ser humano. Sim, entendi. Então, quando eles estão pensando nos conteúdos regionais, não estão pensando nesses conteúdos para dar conta de uma pintura regional como se fosse um quadro de costumes, como Entendo. se fosse uma coisa pintoresca. Rama, a mesma coisa que Antônio Cândido chama superregionalismo, chama de transculturação narrativa. Porque o que diz Rama, basicamente, é que, da mesma forma que quando eu coloco em contacto duas culturas, uma cultura entra en conflicto con otra y algo de esa cultura permanece y algo de esa cultura se perde y otra cosa se adquiere, o sea, en otras palabras, existe una especie de mistura cultural que es un proceso, que es una dinámica que él llama de transculturación, siguiendo o antropólogo cubano Fernando Ortiz, o que Rama dice que la literatura do modernismo y de vanguardia se junta con la literatura realista, regionalista, de meados del século XX, y da por resultado esa literatura da nova narrativa latinoamericana, a literatura transculturada. Y él identifica tres niveles, claramente identifica tres niveles de transculturación, que por eso que o trabalho de Rama vai um pouco além do trabalho de Antônio Cândido. Porque o trabalho de Antônio Cândido, na verdade, é a base do trabalho de Rama. Rama desenvolve um pouco a ideia de Antônio Cândido a partir desses três níveis de transculturação narrativa que identifica nesses romances que eu mencionei. Pedro Páramo, Los Ríos Profundos, 100 Años de Soledad e Grande Sertão Veredas. E Rama diz que existem três níveis que correspondem. Primeiro, um nível da linguagem. Uma coisa que diz Rama é que a linguagem desses romances não é uma linguagem documental. O que significa isso? Que eu posso ter a impressão ou a sensação, quando estou lendo esses romances, está sendo usado uma linguagem popular ou cotidiana de Hispanoamérica. E, no entanto, é uma linguagem que não é como se fala en termos lingüísticos en Hispanoamérica. Es una invención, es a construcción de una linguagem literaria cuyo artificio, cuyo efeito es dar a sensación para el leitor de que está lendo na sua própria língua. Embora no exista nenhum leitor que fale como os personagens da nova narrativa latinoamericana. Una cosa que acontecía en la narrativa regionalista de la década de 1930 es que todos esos textos precisaban una especie de diccionario final o de un glosario. ¿Por qué? Porque como los personajes utilizaban una serie de termos y de palabras propias de la región, connotaban cosas, connotaban valores. Por ahí, o leitor común precisaba de una especie de guía o diccionario o glosario porque podían llegar a no entender nada de lo que estaba haciendo Gito. Entonces, Alejo Carpentier funciona por redundancia. Por ejemplo, él decía, se preparó una sopa de tapioca, aipim, macaxeira y mandioca. En otras palabras,
obviamente que do ponto de vista objetivo, se vocês quiserem da botânica, mandioca, aipim, macaxeira, talvez até a tapioca mesmo, é parte da mesma planta. No en tanto, en diversas regiones, en diversos lugares, dicer aipín no es la misma cosa que dicer macaxeira, que dicer mandioca, porque connota valores y símbolos diferentes. ¿Se entiende? Entonces, una cosa que hacía un ejemplo de esa linguagem literaria que dice Rama que existe en esa nueva narrativa, está precisamente na utilización redundante de algunos termos. No tem nenhum tipo de rigor documental a utilización de un termo do ponto de vista regional na nova narrativa latinoamericana. Si vocês pegan, por ejemplo, Grande Sertão Veredas, vocês van ver que los personajes no apenas utilizan termos de diversas regiones, de diversos sertões do Brasil, mas también inventan palabras. Esto es muy importante. Significa que, de alguna forma, los escritores de Hispanoamérica, con la nueva narrativa hispanoamericana, se liberan un poco do diccionario da Real Academia Española. En otras palabras, deciden escribir sin llevar en cuenta a norma lingüística. Deciden escribir pensando no no que es correcto o incorrecto, mas escreven pensando na imaginação do leitor. O principal disso, o principal da construção dessa transculturação no nível da língua para Rama, é que de alguma forma os escritores hispanoamericanos deciden escrever para os leitores hispanoamericanos sem respeitar as normas peninsulares, as normas da antiga metrópole da Espanha, ¿sí? Y eso se ve na utilización sintáctica, na utilización de vocabulario, na utilización de determinadas preposiciones, de determinadas formas de diálogo, etc., tanto en 100 años de soledad cuanto en los otros romances que estuda Rama. Eu diría que ese nivel é o más difícil para vocês, porque ese es un nivel que você percebe mucho más cuando você lee o romance en español, ¿tá? Mas o efeito sería bastante parecido àquele que vocês, como lectores de Grande Sertão Veredas, teriam. E o texto literario não é um texto denotativo. É um texto autorreferencial e connotativo. Significa que contribui à imaginação do leitor tanto aquelas coisas que entende como aquelas coisas que não entende. Nivel que describe Rama na transculturação narrativa é o que ele chama nível da composição literária. En otras palabras, Rama dice que muchos recursos, y de entre ellos una cosa que se llama fluxo de conciencia o monólogo interior, que parecen descubrimientos das vanguardas, na verdade son utilizados de manera natural por los escritores de la nueva narrativa latinoamericana porque en registros ancestrais, en registros tradicionais da cultura de Hispanoamérica, ya existían procedimientos semelhantes. Por ejemplo, de 100 años de soledad, Rama explica específicamente y dice que o texto es una especie de grande narrativa, grande monólogo interior, como si una avó, como si una vovó estivesse contando a historia da familia. Una especie de monólogo muy semelhante ao monólogo de Diadorim en Grande Sertão Veredas. Un monólogo conversacional que no está se preocupando pela verosimilianza da literatura al modelo realista europeo, o que está tentando convencer a alguien de alguna cosa, de la misma forma que una bobó conta una historia con algún tipo de moral. Eso es muy evidente en 100 años de soledad, sobre todo no final. Para quien lea o final de 100 años de soledad, vocês van ver que o final
ten un criterio moral de por qué a solidão, ¿sí? De por qué as estirpes condenadas en Hispanoamérica. 100 años de soledad comienza con un estigma. A idea de que pelo casamento de Úrsula y Arcadio, que son primos, como he considerado un incesto hizo, os filhos van a nacer con rabo de porco, con un rabiño de porco. Na verdade, nenhum dos descendentes vai nascer con rabiño de porco, até o final, varias gerações depois. Este es un poco o sentido, digamos, de esa narrativa monológica. Es una narrativa, além disso, que veira o maravilhoso, que veira o conto maravilhoso tradicional. Ou seja, mistura sem nenhum tipo de cuestionamiento acontecimientos como una guerra civil con soldados y armas y fusilamentos y una pessoa como Remedios que come terra y un día sai voando con los lençóis cuando está tendendo los lençóis para que se sequen y no volta más porque sai voando y no volta, sai voando con los lençóis. Se entende isto? Da mesma forma que vocês, en narrativas tradicionais, folclóricas, tipo Joãozinho e Maria, o Gato das Sete Léguas, ou qualquer outra narrativa, vocês têm uma série de acontecimentos sobrenaturais ou fantásticos que ninguém se preocupa por estar questionando se são verdade ou não. Por quê? Bom, porque precisamente o critério de verosimilhança desses acontecimentos é não serem questionados a respeito. Están sendo narrados por una voz ancestral, por una voz tradicional, a modelo que sería a voz de una vovó, que conta a historia de una familia y que obviamente conta esa historia no como si fuese un historiador europeo do século XIX, nem sequer un historiador de escola. Conta como una vovó. Finalmente, o terceiro nível que descreve Rama na transculturação narrativa é no nível dos significados. O que diz Rama é que os mitos propios da cultura premoderna, da cultura tradicional de Hispanoamérica, às vezes aparecem e às vezes não. Porém, o que sí aparece en todos os casos é um trasvasamento. A ideia de un pensamento mítico, o como diría o antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, una especie de pensamento selvagem. ¿Qué significa esto de pensamento mítico? Bom, significa que existe, en todos los casos, una alteración da temporalidade. Ou seja, en todos esos textos da nova narrativa latinoamericana, o tempo nunca é un tempo linear. Nunca é un tempo linear, histórico y consecutivo, a maneira do que sería a historia, a maneira na cual nós nos representamos objetivamente a realidade. Todas as ideias de tempo que aparecen nesses romances y también en 100 años de soledad son más parecidas a idea de un tempo circular, ou seja, un tempo mítico, un tempo religioso, un tempo que de alguna forma no distingue claramente entre pasado, presente y futuro. Vean bien, por ejemplo, Pedro Páramo es un romance no cual o protagonista llega a un povoado procurando una heranza, porque a mãe falou, vai para Comala, que ahí mora teu pai, llamado Pedro Páramo, y él é teu pai, y você tem que reclamar a herança dele. Una típica historia de un pai natural, ou seja, de una mulher que teve a seu filho solteira y que no leito antes de morrer avisa para seu filho quem é seu pai para que vá e reclame o que pertence a ele por herança. Só que a personagem, Juan Preciado, quando chega no povoado de Comala, começa a notar que é todo muito estranho nesse povoado. Até que mais ou menos na metade do romance, descobre que, na verdade, ele chegou num povoado fantasma e que todas as pessoas com as quais ele está falando estão mortas.
E então ele também morre. É um pouco a ideia de uma pessoa que chega em um lugar e estão todos mortos e ele próprio não sabe que já está morto. E que por isso está falando com os mortos. Ora, esse romance, quando vocês leem, vai ver que não tem capítulos, não tem partes, não tem secções, y todas las voces están como misturadas y parecen falar caóticamente, cada una por separado, todas en primera pessoa. E é lógico, porque no tempo da morte, o tempo não existe. É uma eternidade, todas as voces são simultâneas. No caso de 100 anos de soledad, é mais interessante ainda. Vejam bem que o romance já começa com uma espécie de truque em relação com a morte, porque comienza muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Este comienzo da a sensação para o leitor de que o coronel Aureliano Buendía está a punto de ser fusilado y que entonces comienza a lembrar toda su historia y a historia de Macondo. Y efectivamente es así. A partir de ese momento, o texto comenta, Macondo era entonces, etcétera, etcétera. Ou seja, pareceria ser um começo no qual é o parto do final. O personagem principal, Aureliano Buendía, está a punto de ser fusilado. Justo antes de ser fusilado, lembra toda a história dele e também da família dele e de seu povoado. O leitor vai avançando o texto pensando que em algum momento vai chegar no final do texto. Qual é? O fusilamento do coronel Aureliano Buendía. Só que quando chega no momento do fusilamento, que é aproximadamente na metade do texto, o coronel Aureliano Buendía não é fusilado, consegue fugir. Com o qual aí primeiro percebemos que a narrativa não era uma narrativa do final, que surgia do final, mas uma narrativa in media res. Ou seja, uma narrativa que começava pela metade, fazia um flashback e avançava. Outra questão interessante é que logo no começo aparece um personagem chamado Melquíades, que é precisamente uma espécie de mágico que anda com um circo e que leva o gelo para que conheçam estas pessoas. Lembrem que era uma época na qual não existia refrigerador, nem freezer, nem nada disso. E o gelo era uma verdadeira maravilha. ¿Sí? Esse personagem, Melquíades, vai e vem em diferentes momentos do romance e quando chega a metade do romance já está velho e decide ficar em Macondo escrevendo um livro. A medida que continua avançando a história das gerações dos Buendías, Melquíades continua escrevendo um livro até que em algum momento morre. A história das gerações dos Buendía continua até o final do texto. No final do texto, o último da estirpe da família dos Buendía encontra o livro de Melquíades. E o que encontra no livro de Melquíades é o livro que vocês estão lendo. Ou seja, a personagem está lendo o mesmo livro que os leitores estão lendo. A história dos Buendía. Ora, como pode ser isto? Se Melquíades morreu antes de que acabasse a história dos Buendía. Bom, é porque uma parte do livro de Melquíades é a história dos Buendía até ele morrer. E o que continua no livro de Melquíades já não é história, é profecia. Porque quando eu escrevo como a história do futuro, o que eu estou escrevendo já não é história. Estou profetizando o futuro. Vejam bem que numa temporalidade circular é difícil saber onde começa e onde termina o passado e onde começa e onde termina o futuro. Porque se eu tenho um círculo, se o tempo é circular, e eu estou neste ponto, no ponto do norte do círculo, por dizer assim, se eu olho para a direita, o que tenho em frente, aqui aproximadamente, vai ser o futuro. Mas que passa se eu olho para trás?
se eu olho para trás, dando toda a volta do círculo, chego ao mesmo ponto que antes parecía ser futuro. Só que agora, como eu estou olhando para trás, é o passado. Esta ideia do tempo mítico, de um tempo circular, que é também a ideia de um eterno retorno, é uma ideia típica do que são as culturas tradicionais pré-modernas, as culturas indígenas, as culturas afro-americanas, etc. Ou seja, uma temporalidade que não funciona igual que o tempo a maneira eurocêntrica ou o tempo a maneira histórica. É uma temporalidade na qual o que está no passado vai se repetir no futuro. Em outras palavras, que quando eu estou profetizando o futuro, na verdade o que estou fazendo é ver no futuro aquilo que já aconteceu no passado. É a ideia da temporalidade mítica, do pensamento mítico que Rama atribui a toda a nova narrativa latino-americana. Porém, específicamente no caso de 100 años de soledad, esta temporalidad ya está alterada, está modificada de esta forma. Y ese es el tema del trabajo de Monegal, cuando él en Soledad y Anacronismo, de 100 años de soledad, plantea esta idea, de que en la verdad en 100 años de soledad existen dos temporalidades diferentes. A temporalidade mítica, se vocês quiserem, ou circular, ou religiosa, a temporalidade selvagem, que é a temporalidade pré-moderna da narrativa familiar, e a temporalidade de Macondo, a temporalidade do espaço, dessa aldeia que depois vira povoado, que depois vira cidade, que depois vira nação, e de alguma forma segue uma temporalidade linear, no sentido de uma temporalidade moderna da ideia de progresso. Ou seja, que à medida que vocês vão lendo o romance, vão ver que a partir da metade do romance são muito claras todas as marcas vinculadas à ideia de modernização, que tem a ver com a industrialização, com a aparição da estrada de ferro, com o negócio das companhias bananeiras, com as greves, com os massacres políticos, etc. Contrariamente, quando vocês leem o começo do romance, vão ter partes onde diz coisa parecida como que as pedras eram tão grandes e redondas e polidas no riacho que passava por Macondo, que pareciam grandes ovos de animais pré-históricos. Um pouco da mesma forma que os conquistadores, quando chegavam à América, observaban en esa naturaleza americana una serie de maravillas rápidamente en torno de algunas cosas de Rama y a transculturación narrativa y a temporalidad en 100 años de soledad.